Saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Hoje é um motivo de grande alegria eu estar aqui pela primeira vez para compartilhar com meus irmãos aquilo que eu aprendi, né? Que eu pesquisei, muita coisa que eu não sabia, eu aprendi, graças a Deus, e estou aqui para compartilhar com nossos irmãos nesta noite. Amém. Eu queria que a igreja ficasse de pé, para que a gente possa fazer uma oração ao Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, por esta noite. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, Senhor. Eu te peço que o Senhor se manifeste nesta noite, Senhor. Pai, se o Senhor não se manifestar nessa noite, Senhor, vai ser apenas palavras, meu Pai, apenas palavras vãs, meu Pai. Por isso eu te peço, Senhor, usa da tua graça para conosco nesta noite, Senhor. Manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, Senhor, nesta noite, sobre as nossas vidas. Em o nome de Jesus, meu Pai. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje eu vim falar aqui dos nomes de Deus, né? O pastor me deu aqui dois nomes que não são muito fácil de falar de Deus, né? Dos nomes de Deus. Nesta noite eu quero compartilhar aqui com meus irmãos. Tive que trazer aqui o computador porque eu tenho um problema de esquecer das coisas. Às vezes eu não anoto e quando eu chego para pregar eu vou dizer a metade do que eu aprendi, porque a maioria, né? Eu ouvi um sábio dizer que a caneta com a tinta mais fraca e o papel mais sujo, mais velho que possa existir, ele é mais fiel do que a nossa mente, porque a nossa mente ela pode esquecer, mas no papel ali está escrito, né? Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Qual o nome que você costuma chamar quando está em perigo, no sufoco, quando está até mesmo num momento de alegria, né? Qual o nome que você costuma chamar? Lá no capítulo 20 de Êxodo, diz que não pronunciarás o nome de teu Deus em vão. Devido a esse mandamento, o povo de Israel tinha uma imensa reverência com o nome do Senhor. Tomavam todo o cuidado ao pronunciar o nome de Deus, porque seu nome é santo. Aleluia. O que é falar o nome de Deus em vão? O que é falar o nome de Deus em vão? Muitos dizem ai meu Deus, né? O irmão falou na quarta-feira passada, né? Que os americanos diz my God, né? E a esse respeito, com todo esse respeito pelo nome de Deus também, achavam que só o nome de Deus não seria suficiente, o nome, né? Expressar a multiforme graça de Deus. Então, de acordo com a situação que viviam, expressavam o nome de Deus, que declarava o poder de Deus para resolver seus
sua fé na capacidade divina. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Em diversos momentos da história de Israel, quando Deus os livrava, eles associavam a sua necessidade ao nome divino El ou Jeová, expressando sua fé no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Ti, Senhor. Os nomes de Deus nos mostram os atributos da personalidade divina e nos levam a compreender melhor que o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Estudamos muito a palavra de Deus, a história do povo de Deus, suas promessas e mandamentos, e muitas vezes esquecemos que precisamos conhecer mais do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nome mais sagrado para Deus é Yahvé. Segundo o que eu pude aprender, eu não sei se alguns aqui sabem, que no hebraico antigo não existia vogais. Não sei se não existe ainda. É tanto que Yahvé, né, não, era um nome impronunciável, o nome de Deus, né? Porque era YHWH, não tinha vogal, era só consoante, né? A introdução mais provável é o Eterno, ou o Deus Eterno, como está na BLH. Javé é o Deus que existe por si mesmo, que não tem princípio nem fim. Lá em Êxodo, capítulo 3, 14, vamos abrir o Santo Livro. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Mais adiante, lá no capítulo 6, versículo 3, diz assim: aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Amém? Amém. Glória seja dada a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome. Senhor, como é equivalente de Javé. A Bíblia Revista e Atualizada escreve Senhor, né? Pelo menos na minha está Senhor, né? A forma Javé é a mais aceita entre os eruditos. A forma Jeová, que só aparece a partir do século XV, né? Por volta de 1518, não é recomendável por ser híbrida, isto é, consta da mistura de consoantes de Yahvé, o Eterno, com as vogais diagonais, Senhor. Amém? Louvado seja o teu nome santo, Senhor. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Jeová Tsidkenu. O nome é bem difícil de pronunciar, viu, irmão? O Senhor, justiça nossa. Tal como acontece com Jeová Makadesh, o Senhor que santifica. Só Deus proporciona a justiça ao homem, em última instância, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, o qual tornou-se pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Jeová ou Javé tem origem do hebraico Yavé ou Jeová, que na Bíblia Sagrada foi traduzida para o latim na forma tetragrama. Yavé é aquela palavrinha lá sem vogais, né? YWVW. Não, YHWH. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O hebraico não tem vogais, como eu falei antes, né? E essas foram acrescentadas ao longo dos anos, exatamente para se permitir a pronúncia. Em virtude disto, as variações que surgiram fazem com que se tenham diferentes formas para o nome, com relação ao nome de Deus. Então, como os judeus não pronunciavam, não houve por parte deles qualquer interesse em fazê-lo. De qualquer modo, a forma mais antiga e considerada mais próxima da realidade é Javé, né, que quer dizer o Eterno, ou o Deus Eterno. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Embora repitamos a forma impronunciável seja a única aceita pelos judeus, a forma Jeová, entretanto, é bem mais recente e foi utilizada como um estratagema para se permitir a pronúncia do nome impronunciável de Deus, utilizando-se das vogais do nome Adonai. Pelo que eu entendi aqui, é que eles tiraram algumas vogais, né? No caso, o I, o A, o O, né? Que tem essas vogais do nome Adonai, que quer dizer Senhor também. Portanto, Jeová não é, em absoluto, o nome originalmente dado ao tetragrama, residindo aí até um dos grandes equívocos russo. Só o Tiago que não sabe, né? É o vulgo criador da seita dos testemunhas de Jeová. Tem algum aqui? Não, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é sempre justo. Ele nunca age de forma desonesta e retribui a cada um aquilo que merece. Deus é justo. Não, Deus é juiz que não comete erros. Deus espera que nós também pratiquemos a justiça. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A justiça de Deus é cheia de misericórdia. Deus castiga quem peca, mas perdoa quem se arrepende. Em sua justiça, Deus não pode deixar nossos pecados impunes. Por isso Ele levou nosso castigo. Agora todos que aceitam Jesus como Salvador, que recebe, né? Na verdade, é Deus quem nos aceita, né? Não somos nós que aceitamos Ele. Então, todos aqueles que recebem Jesus como Senhor, automaticamente se faz justo, né? Mesmo sendo pecador. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu trouxe aqui alguns versículos para que a gente possa entender melhor do que está sendo falado. Diz assim lá em Romanos 1,17: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, que, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é.
Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio 32, versículo 4. Fora de nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em justiça e retidão não oprime ninguém. Jó 37, capítulo 23. Ele mesmo julga o mundo por justiça, governa os povos com retidão. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos 9, 8. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da sua bondade. Aleluia, da bondade do Senhor, em outras traduções, né? Salmo 33, versículo 5. E essa aqui ninguém conhece. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6,33. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas agora se manifestou a justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm a fé em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está em Romanos 3, do 21 ao 23. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A minha boca falará sem cessar da tua justiça, e os teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus santo se mostrará santo em sua retidão. Isaías, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isaías 5,16. Deus é o juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Esse aqui muitos não querem ouvir, mas esse versículo a gente, eu e o irmão Nilton aí, né, Nilton? A gente muitas vezes a gente tem usado ele nos sinais, e louvado seja Deus por isso, né? A gente não tem se acovardado e tem falado aquilo que está na Bíblia, porque eu creio assim, se está na Bíblia é para ser falado, né? Se não fosse para ser falado, não estaria escrito aqui, né? Claro que tem ocasiões, e diz assim, lá no Salmo 7, Deus é um justo juiz, e um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos abrir o santo livro, lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Me usa como instrumento teu, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 23.
Glória seja o teu nome, Senhor. Amém? Diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as estiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, como será chamado: Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Louvado seja o teu nome, Senhor. O ministério profético de Jeremias foi dirigido ao reino do sul, Judá, durante os últimos 40 anos da sua história. E assim, no capítulo 23, como em vários outros capítulos da Bíblia, os profetas, nós podemos ver Deus dando a sentença para aqueles pastores que eram corruptos e não cuidavam das ovelhas do Senhor com amor e justiça. Amém? Amém. E nessa noite eu louvo a Deus pela vida dos pastores que a gente tem, porque são homens de caráter, são homens tementes a Deus, como a gente pode observar, Isso é raro, viu, igreja? Hoje em dia, porque eu não sei o que a igreja tem ouvido por aí afora, as notícias, mas segundo o que eu posso ver, é raro hoje em dia igrejas que tenham pastores como os nossos aqui, de caráter, que são exemplo para as suas ovelhas, porque muitos pastores aí estão atrás dos púlpitos, pregando a palavra, fala em língua, dá mortal, sobe nas paredes, mas vá olhar a vida dele ao oculto, que é aquelas coisas que só Deus sabe, que estão em adultério, estão devendo no comércio, nome sujo. Isso é só o que a gente sabe, fora outras coisas, sonegação de impostos, Agora mesmo eu soube que, eu fiquei sabendo que tem uma igreja aqui no Brasil, uma igreja bastante conhecida como uma igreja de fogo, uma igreja fervorosa, e de revelações e tudo mais, que o presidente dessa igreja está sendo alvo da Lava Jato, da Polícia Federal, por causa de sonegação de imposto. Isso não pode acontecer no meio do povo de Deus, E Deus é esse que a gente serve. Não pode prover uma oferta, um dinheiro, prover algo que possa pagar essas dívidas da igreja, esses impostos, sem escandalizar o nome do Senhor. Então, nesta noite eu quero agradecer a Deus, por esses pastores que a gente tem, que são homens de caráter, que são homens modelo para nós, Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também nós podemos ver a justiça de Deus, a justiça do Senhor, quando Ele mesmo promete cuidar das suas ovelhas, enviando um renovo justo, que vem da raiz de Davi, Jesus Cristo, e que
executará juízo e justiça na terra, a saber, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se Deus é justo, como nós vemos aqui, né? A Bíblia diz que Deus é justo, Deus é santo, né? Deus não peca, Deus não pode ser tentado, como diz lá em Tiago, no livro de Tiago, se não me engano, no capítulo 1, né? Muitos entendem esse versículo errado, né? Erroneamente, quando diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, né? É como se Deus, né? A cada dia Deus estivesse ali se espremendo para não pecar, né? Porque o pecado é tão grande que Deus não está ali se espremendo e fica se segurando para não pecar, não. Deus odeia o pecado, né? Deus não tem parte no pecado, Deus repudia, não tem nada no pecado que possa ser conivente com o Senhor, não tem nada no pecado que possa agradar a Deus, né? Então Ele não faz nenhum esforço, até eu pensava dessa forma, né? Deus odeia o pecado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E eu pergunto, mas se Deus é justo e nós pecadores, né? E a Bíblia diz que não há nenhum justo. Como Ele pode nos justificar? Sendo Deus justo e nós pecadores. Lá em Isaías 64, versículo 6, diz que todas as nossas injustiças são como trapo de imundícia. Amém? Amém. Isso as nossas justiças, viu, igreja? Imagina aí as nossas injustiças, né? Deve feder mais do que não sei nem o que, né? E aonde Deus prova, aí é onde Deus prova o seu amor para conosco, a sua justiça e soberania e graça. Quando Ele envia o seu Filho, está lá em João 3,16, para morrer pelos nossos pecados e dizer: tetelestai, está pago. Creio eu que Jesus, quando Ele morreu na cruz, né, que Ele deitou a cabeça, Ele chegou para Deus e disse: papai, tetelestai, está pago. Ele cravou na cruz do Calvário o escrito de dívida que era contra mim e contra cada um de vocês aí, contra toda a humanidade, né? Na cruz do Calvário, o escrito de dívida que era contra mim e cada um de nós, está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Eu até li agora, mas vamos relembrar, vamos abrir lá em Colossenses capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Colossenses 2, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Meu irmão, isso é maravilhoso demais, né? Isso é maravilhoso demais, porque como é que um Deus desse santo, um Deus desse infinito, né, pode nos justificar, né, através da morte do seu Filho, né? Toda a ira que estava sobre nós, o Senhor jogou sobre o seu próprio Filho, né? A Bíblia diz lá em Isaías que foi no agrado do Pai moer o próprio Filho, né? Isso é um amor, isso não tem como pagar, né? Não tem como a gente ser grato, né? Não dá para imaginar, né?
o tamanho do amor de Deus por nós. Amém, igreja? E eu trago aqui algumas referências desse justo amor que o Senhor tem com o seu povo, que somos nós, a igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tempo já está bem avançado, mas vai dar tempo. Daqui para as 11 horas a gente termina. 1 Coríntios 1,30 diz: portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Lá em Romanos 3,22 diz: isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem. Portanto, não há distinção. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória. Meu irmão, vamos abrir o santo livro, lá no livro de Apocalipse, capítulo 20. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Capítulo 20, versículo 11. Que também fala do juízo de Deus. Veio um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro, dos livros. Deu o mar aos seus mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi escrito no livro da vida, não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não poderia também deixar de falar, né, de Apocalipse, porque hoje, meus irmãos, muitas vezes se tem falado muito do amor de Deus. Deus é amor, Jesus te ama. Não estou aqui para dizer que é errado. Amém? Jesus não é, Deus não tem só amor por nós, Ele é amor, né? Mas também diz a Bíblia que justiça e juízo são a base do seu trono. Está lá em Salmos 89, 14. Em Daniel 7, 10 também fala desse juízo de Apocalipse 20, que nós acabamos de ler. E a pergunta nessa noite é para mim e para vocês: será que o nosso nome está escrito no livro da vida? Meu irmão, tem vezes que quando eu estou sozinho lá no meu quarto, eu fico pensando: como é que vai ser naquele dia, meu irmão? No dia da justiça de Deus, o juízo final. Aquelas pessoas que vão estar, segundo o que eu posso compreender desse grande trono branco aqui de Apocalipse 20, vão comparecer só aqueles que já estão condenados. Segundo o que eu posso entender, creio eu que é só os que estão condenados. Imagina o desespero daquelas pessoas. Imagina a cara deles, o desespero, porque Deus é tão maravilhoso que Ele ainda vai, né, podendo pegar e lança logo essa cambada aí todinha dentro do inferno, não quer nem conversa com eles, né? E Deus é tão maravilhoso que Ele vai chamar, a Bíblia diz que vai ser julgado de um por um, para
saber por que é que vai ser lançado dentro do lago de fogo. Eu creio que muitos vão se arrepender, mas vai ser tarde demais, porque ali vai comparecer já para ser condenado. Amém? Essa mensagem, meu irmão, é para a gente refletir. É para a gente refletir. Porque se tem falado muito do amor, mas não tem se falado do juízo. Não tem se falado que Deus odeia o pecado também. Que os nossos pecados nos afastam do Senhor, como está escrito lá em Isaías 59. E nós temos dito, um dia eu ia passando no sinal, foi até no ano novo, fui deixar meus pais lá no Jardim Iracema, e quando eu vinha, tinha um rapaz com cartaz segurando e dizendo: não importa a vida que você leva, não importa o que você faz, não importa, Jesus te ama. Amém? Amém. Meu irmão, lá em João capítulo 15, versículo 10, vamos abrir a nossa Bíblia lá. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Nós vemos aqui que tem um se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Ele não está dizendo aqui que pode fazer o que quiser, que o amor dele vai permanecer em vós. Então, o amor de Deus não é tão incondicional como muitos têm dito. Há condição sim, mas lá na frente, no versículo 14, ele vai dizer: vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Aleluia. Do contrário, se eu não fizer o que o Senhor me manda, eu sou inimigo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso. Glória. E a pergunta é, se tem dito muito, Jesus te ama, mas a pergunta é: nós amamos a Jesus? E nós sabemos que Ele nos ama, né? Está escrito lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? A ponto de dar o seu Filho para morrer por nós. Mas será que nós amamos a Jesus a ponto de odiar a nossa vida aqui na terra, a ponto de obedecer a Ele, mesmo que isso doa na gente, mesmo que a gente tenha que deixar muitas coisas da gente de lado para obedecer ao Senhor? Esse é um momento de reflexão, igreja. Eu não vim aqui para falar palavras bonitas, para falar em língua da cambalhota, mas eu vim aqui para falar o que Deus me mandou, para falar o que está dentro da palavra. Aleluia. E nessa noite é bom que você tenha atenção no que eu estou falando nessa noite. Glória. Aleluia. Não, irmão, mas eu já vivo em santidade, eu busco, eu obedeço, eu amo a Jesus, que você perguntou. Amém, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Porque muitos estão brincando dentro da igreja, fingindo de ser crente. Mas Deus sabe o que você está fazendo. Deus maravilhoso. Porque lá no capítulo 12 de Hebreus, a Bíblia diz que nada passa despercebido aos olhos do Senhor, aquele a quem teremos que prestar conta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Padre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Obedecer, meu irmão, viver em santidade e obediência, não é fácil não, meu irmão. Porque todo dia o pecado vem derrubar a gente, todo dia o pecado vem para nos fazer entristecer o Senhor. É por isso que nós temos que buscar o Senhor, meu irmão.
Temos que viver em santidade e obediência. Só quem pode fazer essa obra na vida do homem é o Espírito Santo. Porque de nós mesmos não sai nada que preste, meu irmão. Eu não sei você, mas o meu desejo, a minha carne, todo dia quer pecar. Todo dia quer fazer com que o Senhor se entristeça comigo. Tem muitos por aí, meu irmão, que se afastaram do caminho do Senhor. Jesus te ama, meu irmão, não importa a vida que você leva, você pode viver dentro da igreja com a sua capa. Meu irmão, mas tem muitos por aí, eu conheço vários, viu? Que ultrapassaram a linha da paciência de Deus, viu? E morreram sem Jesus. Amém? Amém. Morreram sem Jesus. Viviam na igreja, pregando, falavam em línguas. Um dia se afastaram. E creio eu que Deus usou os profetas dele para ir lá pregar para eles, e eles não quiseram. Brincaram com Deus, fazia tudo que não prestava, porque muitos eu via. E morreram. Ultrapassaram a linha da paciência do Senhor. Viu? Porque se Deus fosse amor do jeito que estão pregando aí, Ele não mandaria ninguém para o inferno. Todo mundo ia ser salvo, do jeito que vivia, na esculhambação, no pecado e na desobediência do Senhor. Deus é justiça, meu irmão. Deus é justiça. E naquele dia, se a gente for pego de surpresa, estiver afastado dos caminhos do Senhor, dentro da igreja, pecando e fazendo tudo que desagrada ao Senhor, não se engane não, nós iremos comparecer diante do grande tribunal do Senhor, o grande trono branco. Aleluia. E eu espero que eu e você não estejam lá nesse dia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir o livro, o santo livro lá no Salmos 98. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Salmos 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a salvação. Manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas. Exaltai perante o Senhor, que é rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo. Os rios batam palmas, e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Este salmo, como o tempo já está bem avançado aqui, eu vou adiantar um pouco, mas creio eu que este salmo, eu entendo como se fosse um basta de Deus, um motivo de grande alegria, grande júbilo e grande exaltação ao Senhor, porque Ele vem para acabar com toda a injustiça e julgar o mundo e tudo que nele há. Lá em Romanos 8:22 diz assim: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Até os rios, mares, os animais e as montanhas e toda a criação adorarão ao Senhor, porque Ele vem julgar e vai acabar com toda a injustiça, rios poluídos e contaminados, animais mortos e várias espécies extintas, montanhas devastadas, também o mar poluído e várias espécies extintas. Por isso, toda a criação se regozijará com a justiça do Senhor,
E serve também para nós meditarmos como está a nossa comunhão com o Senhor. Amém? Glória. Lá em 2 Coríntios 13, versículo 5, o apóstolo Paulo diz assim, cheio do Espírito Santo, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu medito muito nessa passagem, irmão. Todo dia a gente meditar como está a nossa vida perante o Senhor. Será que naquele dia vai ser motivo de alegria ou vai ser motivo de tristeza para nós? Amém? Como está a nossa vida com o Senhor? Como está a nossa vida? O que é que a gente tem feito por Ele? Será que a gente tem coragem de abrir a nossa boca onde a gente está, falar de Jesus? Muitas vezes eu tenho me acovardado, mas também muitas vezes o Senhor tem me usado. Por aí é onde eu vou, onde eu amo, e eu tenho pregado a palavra. Aleluia. Glória. Também não sou perfeito, né? Eu erro, pego, como todos aqui também pegam e erram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória. Agora nós vamos abrir lá no Salmo 23. Vamos falar aqui sobre o nome de Jeová Roi, que quer dizer o Senhor nosso pastor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Jeová Roi, o Senhor nosso pastor. Depois de Davi ponderar sobre seu relacionamento como um pastor de ovelhas, ele percebeu que era exatamente a mesma relação de Deus com ele, e assim declara: Yahvé Roi, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Salmos 23, 1. O Salmo 23 é o mais conhecido em todo o mundo e o mais lido, o mais recitado de todos. Mas será que todas as pessoas que conhecem o Salmo 23 conhecem também o pastor do Salmo? Muitos deixam a Bíblia aberta, né? Lá no Salmo 90, 91, 90 de Moisés, né? Salmo 23, acho que é para as moscas ler, né? Besouro. O salmista Davi teve a plena convicção quem era o Senhor para ele. Como ele diz aqui, Jeová Roi, expressão hebraica traduzida por o Senhor é o meu pastor. Davi conhecia o Senhor Deus como pastor, como seu pastor. Nós precisamos conhecer a Deus também por este ângulo. É muito importante saber que o Senhor é o nosso pastor, porque sempre nos guia pelo caminho certo. Ele nos defende do inimigo com a sua vara. Ele nos puxa para mais perto de si, com o seu cajado.
para nos acariciar e para também, quando necessário, nos disciplinar. Ele não nos deixa desidratados, pois nos leva às águas de descanso. Ele não nos deixa desnutridos, porque comemos dos seus pastos verdejantes. Amém? Quem está comendo dos pastos verdejantes do Senhor aí? Amém? Enfim, Jeová Roi nos apacenta, nos cura, nos faz repousar. O Senhor nosso Deus é verdadeiramente um bom pastor. Agora, para que possamos nos beneficiar das palavras proféticas contidas neste salmo, nós também precisamos ter a nossa certeza, a mesma convicção que Davi teve, convicção de que somos ovelhas do Senhor e que Ele é o nosso pastor. Precisamos ter uma convicção que nos leve a declarar, como o sábio Salomão: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Uma convicção tal que sejamos levados a dizer: o Senhor é o meu pastor, ou Jeová Roi. Porque todo este salmo só faz sentido para pessoas que, por assim dizer, tornassem ovelhas do Deus e pastor delas. Amém? Amém. Glória a Deus. Há duas questões que precisamos aprender neste salmo. O salmista declarou ser ovelha do Senhor. A pergunta é: nós de fato somos ovelhas do Senhor? A maneira de como eu e você vive pode testificar que somos ovelhas de Deus ou não? Responda não, viu? Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Porque todo rebanho tem a marca do seu dono. Elas ficam tatuadas no couro, são gravadas a ferro quente. Estão lá para certificar que aquele animal é de propriedade deste ou daquele Senhor. O apóstolo Paulo declarou aos Gálatas: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Lá em Gálatas 6, versículo 17. Para nós dizermos que o Senhor é meu pastor, nós precisamos se tornar ovelhas dele. Aí então podemos declarar: Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor. O salmista também declarou que nada iria lhe faltar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Se pararmos para pensar no nosso dia a dia, costuma faltar tantas coisas. Às vezes nos falta dinheiro, falta trabalho, falta menos, falta gasolina no carro, né, na moto, falta gás. Para algumas pessoas falta marido, falta esposas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Glória. Falta saúde, né? E enfim, no dia a dia é bastante comum passarmos falta de muitas coisas. Será que o salmista Davi exagerou na declaração que fez? Será que esta parte da Bíblia, nada me faltará, significa mesmo nada me faltará? Aqui ele se manifesta como um provedor, sendo o nosso Deus pastor. O que é que não vai faltar para nós? Aprendemos que, em primeiro lugar, como um bom pastor, que é Deus, não deixará que nos falte o seu cuidado. Jesus sempre levará as suas ovelhas a pastos verdejantes, a águas tranquilas, de um bom descanso, a fim de que o vigor delas, a força delas, seja restaurada. Então veja, este pastor que é o Senhor Deus, que cuida com muito zelo de cada ovelha do seu rebanho, mas ele diz: Jeová Roi, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Não vai nos faltar o cuidado de Deus, amém, igreja? Amém. Glória. A providência do Senhor, Amém. Glória. a
Bíblia diz que, Romanos, se eu não me engano, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu vou contar aqui um pequeno testemunho. Eu peguei um celular, trabalho com celular, né? Eu peguei um celular para atualizar lá no cliente, era um celular bastante caro, celular de quase R$1.500. Ele estava com problema no software, e eu fui atualizar aquele celular e deu um problema na hora da atualização, que corrompeu todos os arquivos, e ele não teve mais como eu ressuscitar aquele celular, não teve mais como voltar ao normal, né? E eu fiquei naquela, né? Eu digo, poxa, eu vou ter que comprar uma placa, ou então comprar um celular novo e dar para o cliente, né? Uma placa no mínimo R$450 a R$500, só a placa dele, né? Aí eu tentei, nada, né? Amém. Vou dar um jeitinho de arranjar o dinheiro e comprar, né? Aí eu me lembrei que uma pessoa que trabalha no colégio do Geórgia, ela tinha um celular igual, que tinha levado uma queda e tinha quebrado o display, tinha apagado o display, né? E ela já tinha levado lá na loja e tinha dito, rapaz, quanto é o display desse celular? Eu digo, rapaz, aí é uns R$500 o display dele. E ela, não vou ajeitar não, vou comprar outro, vou botar na sucata, vou guardar. Eu amei. Aí eu me lembrei, né? Eu fui lá, liguei para ela, rapaz, ainda tem aquele celular guardado? Tem, eu estou precisando da placa dele, ó. Quanto é que tu me vende? Ela, quanto é que tu paga? Eu digo, não sei, quanto é que você quer? Me deu 80, eu vou dar 50. Eu, tá bom, eu buscar. Eu liguei, fui buscar o celular, e eu desmontei, né? E veio aquele negócio na minha cabeça, monta de novo, que ele vai ligar. Aí eu peguei e montei de novo, o aparelho ligou, né? Até esse aí que o meu filho tá filmando aí. Aí eu disse assim, rapaz, eu não vou tirar essa placa não. Eu vou levar lá no amigo meu, que trabalha no centro há bem mais tempo que eu, é bem mais antigão, né? E pode ser que ele ressuscite esse aparelho. Eu levei lá e ele passou 2 semanas com esse aparelho lá. Ele conseguiu ressuscitar o aparelho. E eu entreguei o aparelho para o cliente, ele me pagou, né, o valor que eu tinha cobrado. E esse celular que ele está filmando, ele ficou quase de graça para mim, um celular de quase R$1.500. Né? Quer dizer, se não tivesse acontecido, né, esse erro que deu na hora da atualização, eu não teria comprado ele, né? Então aí é onde entra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Na hora eu fiquei, poxa, eu vou ter um prejuízo aí de quase R$500, mas Deus transformou, né, aquele prejuízo em bênção para mim, amém? E esse é o Deus que a gente serve, né? Quando a gente confia nele, né? Quando a gente não fica se maldizendo, né? E como rebanho dirigido pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, guiado pelo próprio Deus, nós nunca estaremos num beco sem saída, nós nunca ficaremos perdidos, porque o Senhor nosso Deus somente nos guia por veredas da justiça. Amém? O pastor usa das suas ferramentas para disciplinar as ovelhas, o cajado e a vara. A vara é comprida e com um ponto de interrogação na ponta, né? E com ela o pastor livra as ovelhas de ficarem presas nos arbustos ou espinhos. O cajado serve para que a ovelha não vá onde não lhe é permitido. Em uma briga ou enquanto está a um ponto de se corromper, não sei, né? O pastor vai lá e puxa, né? Então, meus irmãos, nessa noite, esta é a palavra, né, que o Senhor me deu, é o que eu aprendi, né, algumas coisas que eu não sabia. E eu sou muito grato porque muitas coisas que eu não sabia eu aprendi, através dessa pesquisa que eu fiz, né, para trazer essa mensagem nessa noite. E eu quero te dizer nessa noite que confia no Senhor, meu irmão. Confia no Senhor. Porque nós temos visto, meu irmão, na televisão, não sei se alguém aqui assiste televisão, mas nós temos visto, hoje em dia, nem a polícia está mais segura, meu irmão. Nós temos visto aí as delegacias sendo metralhadas, né?
policiais sendo mortos. Já hoje mesmo balearam os 3 policiais. Meu irmão, tem muito crente dormindo, meu irmão. Tem muito crente deitado, esparramado. Não, está tudo bem, é normal. Não, meu irmão, Jesus está voltando, meu irmão. Sempre quando eu vou pregar nos sinais, eu já preguei em outras igrejas também, e eu não posso deixar de dizer para a igreja: não, mas são todos crentes. Mas eu quero dizer, meu irmão, porque às vezes tem muitos dormindo. Meu irmão, Jesus está voltando, meu irmão. Abre o teu olho, vigia, meu irmão. Isso que está acontecendo, essas desgraças aí, essas calamidades que estão acontecendo, a gente está vendo todo dia desgraça, e cada dia mais aumentando, e a coisa só tende a piorar. Meu irmão, é a volta de Jesus. Jesus está às portas, Jesus está voltando, meu irmão. Medita nessa palavra. Medita nessa palavra, meu irmão. Obrigado. Aleluia. E eu agradeço pela rica oportunidade nessa noite. Quero chamar aqui o pastor Chagas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tchau.